Bianca, Adriane. Só mais uns 3 minutinhos para ver se chega mais alguém, tá, pessoal? Jefferson também já chegou. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Só mais um minutinho. Vocês conseguiram baixar o material? Não? Bom, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês o conteúdo, então, só para a gente recordar que o combinado de hoje, o que está no nosso cronograma, é para tratarmos sobre recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento e avaliação de desempenho. Eu vou começar pelo recrutamento e seleção. Vou compartilhar com vocês aqui. Recrutamento e seleção, então, é todo aquele processo que acontece nas organizações com o objetivo de recrutarmos novos colaboradores. Desde a divulgação da vaga, surge uma nova oportunidade na empresa, uma nova vaga, ou abriu uma vaga porque alguém saiu, ou abriu-se um novo posto de trabalho na organização. Então, desde a divulgação dessa vaga, junto às agências de recrutamento, junto às agências de captação de currículo, as redes sociais, internet, jornal, muito pouco usado jornal hoje em dia para divulgação de vagas, né? Mas é as agências de emprego mesmo e as redes sociais, o LinkedIn, Instagram, o Face. Então, por ali existem vários grupos de WhatsApp também que compartilham vagas de emprego. O recrutamento e seleção, então, é a contratação, é o processo de contratação de novos profissionais. E ele envolve diversas etapas, dentre as quais eu coloquei ali que começa pela entrevista, mas primeiro a gente divulga a vaga, recebe os currículos, faz uma análise prévia dos currículos recebidos, a gente analisa. Aí algumas pessoas têm aquela premissa, né? A vaga foi divulgada, devem ter recebido tantos currículos que nem leram todos.
eu já li, vou falar para vocês, e é bem verdade, eu já li 337 currículos para uma vaga. Porque eu não queria deixar passar nada, eu queria poder filtrar. E quando essa vaga foi anunciada, ela foi bastante concorrida, é da empresa anterior que eu trabalhava, lá todas as vagas eram muito concorridas. Antes nós optávamos sempre por agência de divulgação. Aí depois, quando nós começamos a usar as redes, quando começamos a usar lá as redes sociais da empresa, a primeira divulgação vieram 337 currículos. Aí eu divulguei, foi numa quinta-feira. Segunda-feira, quando eu cheguei para trabalhar, estava aquele batalhão de currículo lá. Eu pensei, agora, o que eu vou fazer? Aí eu criei pastas: administrativo, comercial, licitação e operacional. À medida que eu ia lendo os currículos, eu ia separando eles de acordo com a qualificação de cada um. Essa pessoa aqui, ela tem mais conhecimento e habilidades comerciais porque ela já trabalhou no comercial. Vou guardar esse currículo na pasta do comercial. E assim eu fiz com todos eles. Então, criou-se um banco que a gente chama um banco de talentos, um banco de dados com diversos currículos das pessoas, para que depois, quando surgisse, se fosse de imediato uma outra vaga, a gente primeiro pudesse analisar o que já tinha recebido, e se dos que tinha recebido nenhum servia para aquela determinada vaga, então divulgava-se novamente a vaga, vem de novo um monte de currículos repetidos daí são descartados, porque tu já tem eles no teu banco de dados, e os outros são selecionados, esse vem para entrevista, esse não vem porque não se enquadra. O que acontece muito principalmente numa situação de crise que a gente viveu agora na pandemia, as pessoas se jogam em qualquer oportunidade de trabalho que tem, né? Eles não filtram, por exemplo, uma vaga para trabalhar em vendas externas de tinta. Eu vendia lingerie, ou eu vendia roupas, então, de repente, eu consigo vender tintas. Consegue, tem treinamento, consegue, mas eu trabalhava numa financeira, não tem nada a ver, sabe? Tem relação, porque tu vai vender um consignado e tal, mas não tem relação. E o cara era motorista de ônibus e ele se candidata para uma vaga de vendas, as qualificações profissionais, o conhecimento dele não fecha. Então, não tem como. E as pessoas se jogam, sabe? Porque elas querem trabalhar, elas precisam trabalhar, elas têm família para sustentar. Então, quem trabalha nessa área de recrutamento e seleção, que precisa ler e analisar currículos, precisa, sim, ter muita atenção, precisa ter muito cuidado, precisa olhar todos esses currículos, analisar cada um deles. Nesse momento eu não tenho vaga que se enquadra com esse perfil, mas eu vou guardar ele dentro da pasta adequada. Quando vierem me falar que precisam, eu vou primeiro olhar o que eu tenho ou eu não tenho, e daí eu vou chamar no mercado lá fora, vou divulgar a vaga. Então, é uma das principais, né, avaliar o currículo e avaliar o candidato. Não adianta, muitas vezes, também, a gente pegar um currículo, trabalhou só 6 meses no comércio e saiu, não tem experiência suficiente para trabalhar na área comercial. Quem disse? Só porque está escrito ali no currículo que a pessoa trabalhou só 6 meses, não significa. Ela pode ter um feeling comercial e ela pode ter ficado só 6 meses na empresa por várias questões. Crise, pandemia, a empresa não estava vendendo, não estava faturando o suficiente para conseguir manter o salário. Uma série de fatores tira as pessoas do emprego e coloca elas de volta no mercado procurando trabalho. Então, chama, se o currículo te chamou atenção, chama para conversar, conversa com essa pessoa. E se ela não for qualificada, dá um retorno, fala, olha, tu não foste selecionada para esta vaga,
mas o teu currículo permanece no nosso banco de dados, porque de repente tu identificou naquela pessoa um perfil administrativo, que ela pode trabalhar no administrativo da empresa, em alguma outra função que não seja vendas, né? Então, a gente precisa analisar e algumas vezes, pela experiência ser curta, não significa, tá? Vale a pena conversar com as pessoas porque elas surpreendem a gente. Deixa eu passar para o próximo. Aqui, então, a gente vai ver o que é captação de pessoas. Captação de pessoas, então, é qualquer atividade para encontrar, estabelecer uma relação de trabalho com pessoas capazes de atender às suas necessidades presentes e futuras. É a busca por profissionais qualificados. É, por exemplo, vocês têm uma eletrônica e vocês precisam de um eletricista para fazer conserto nos eletrodomésticos que as pessoas levam lá, que estão quebrados, que estragou. Tu vai estar buscando uma mão de obra qualificada, tu vai estar buscando um profissional que tem um conhecimento específico. Então, isso faz parte da captação de pessoas, né? Buscar pessoas que atendam à necessidade da empresa. Pode contratar um trainee para aprender a função? Pode, claro que pode. Tu pode contratar um trainee que acabou de sair do Senai, que fez curso no Senai de eletricista predial, ou eletricista industrial, ou mecânico de usinagem, de acordo com a vaga que tu tem na tua empresa, de acordo com a necessidade, e treinar essa pessoa, ensinar ele a trabalhar, porque a gente precisa começar de algum lugar, né? Algumas pessoas dizem assim, mão de obra barata que sai cara. Nem sempre. Às vezes o cara aprendeu lá no curso e ele está com tanta vontade de trabalhar e trabalhar naquilo que ele estudou e só falta uma oportunidade. E daí, se ele recebe a oportunidade pela mão de obra qualificada dele, que ele fez o curso técnico, ele aprendeu a trabalhar, aprendeu como se faz, ele vai ter a oportunidade, ele vai poder desempenhar e vai ser bem bacana. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só um pouquinho, pessoal. Pode passar, eu fechei a câmera. Não. Deixa eu voltar para cá. Aqui. Captação de pessoas, então, é importante para a área de recrutamento e seleção, extremamente importante fazer a captação correta das pessoas, né? Lá na parte do recrutamento, isso faz parte da análise do currículo, da conversa franca que tu tem com as pessoas. Antigamente, muito antigamente, uma entrevista de emprego, ela era uma coisa mais assim, um questionário que a gente respondia, né? O que tu faz, de onde tu é, qual é a tua experiência, qual é o nome da tua mãe, qual é o nome do teu pai. Era um interrogatório, literalmente. E isso, com o tempo, mudou. Uma entrevista de recrutamento e seleção hoje é uma conversa. Primeiro a gente procura colocar a pessoa à vontade. E eu, particularmente, a metodologia que eu uso, eu deixo a pessoa à vontade, ofereço uma água, um café, apresento a empresa, falo sobre a empresa, sobre o que a empresa faz, qual é o nosso objetivo no mercado, o que eu estou buscando, qual é o tipo de profissional que eu busco, qual é o tipo de experiência que eu estou procurando, o que eu espero deste profissional, apresento a vaga. Aí eu falo, quando é uma vaga que tem um salário determinado, por exemplo, é o piso do comércio, e aí tem os benefícios da empresa, eu falo que o salário é o piso do comércio, é o salário X, e a empresa oferece tais benefícios. E aí, então, eu pergunto, tu tens interesse em continuar no processo? E a pessoa vai dizer, não, esse salário é muito pouco, e aí tu agradece pela disponibilidade dela de ter vindo conversar, eu já passei por isso, já agradeceram, já me falaram que o salário era pouco e foram embora, e outras pessoas queriam trabalhar e queriam colocar
a comida dentro de casa, o dinheiro dentro de casa e aceitaram e estão trabalhando até hoje, né? Então, é muito importante essa conversa. E aí, a partir de então, quando a pessoa aceita, começa a conversa de recrutamento, de seleção, onde tu vai saber, vai pedir para a pessoa contar um pouco sobre ela, o que ela fazia, o que ela busca no mercado de trabalho, quais são os conhecimentos que essa pessoa tem, se ela fez alguma especialização, por que ela escolheu aquela especialização e não trabalha naquela área, trabalha em outra, se foi só de curiosidade, ou se ela queria agregar conhecimento. Tudo isso a gente vai descobrindo e sem precisar fazer muitas perguntas, porque à medida que tu introduz uma conversa num processo de recrutamento e seleção que é individual e não é coletivo, eu acho completamente banal o processo seletivo coletivo, onde tu coloca mais pessoas, ele rende, entende? Rende uma conversa boa, tu consegue pegar boas informações e tu consegue, se tu tiver um olho clínico muito bom, perceber se a pessoa realmente está interessada e ela quer trabalhar ou se ela quer só sair da informalidade, quer deixar de ser uma pessoa que não tem um trabalho fixo ou que está desempregada no momento, acabou o seguro-desemprego, nesse sentido. Então, precisa estar muito de olho no mercado de trabalho para fazer o recrutamento e seleção, né? Fazer o processo seletivo todo, para não acontecer erro, porque errar na contratação é caro para a empresa, porque tu vai despender de tempo para treinar uma pessoa, assim como também a pessoa não vai dar certo, tu vai precisar fazer a rescisão e tu vai ter a despesa rescisória que não seria necessária e vai passar por todo aquele processo de novo de entrevistas, né? Pode também terceirizar a parte de recrutamento e seleção, contratar uma empresa terceirizada que faz todo o processo de recrutamento e seleção, desde o início. Divulga a vaga, capta currículos, seleciona currículos, faz entrevistas, eles fazem testes psicológicos, testes lógicos, depois fazem mais uma entrevista individual, depois passa para uma entrevista com o gestor e o diretor da empresa e, por fim, se toma a decisão de contratar. Um processo bem mais longo, né? Ele é usado muito para vagas específicas, muito para vagas gerenciais, para que não se incorra no erro, porque uma vaga gerencial é uma vaga cara, né? E uma rescisão de uma vaga gerencial se torna caro para a empresa, além do tempo que a gente gasta fazendo tudo isso, contratando, treinando e a pessoa não dando certo. Agora a questão da empregabilidade. Bons profissionais versus mercado de trabalho tem uma relação muito íntima, né? São variáveis que influenciam na empregabilidade. A empregabilidade é, assim, o volume de pessoas com emprego formal ou com um CNPJ MEI ou que tem um trabalho autônomo, mas tem recolhimento ao INSS, né? Então, as variáveis que influenciam são o momento econômico em que o país se encontra, teve aquela baixa na questão da pandemia o ano passado, e teve esse ano de novo, que teve o lockdown, que fechou tudo, né? Muita gente acabou perdendo emprego, e isso foi um momento econômico que abalou a empregabilidade no país. A natureza das vagas, né? Se são vagas técnicas, vagas específicas, vagas operacionais, isso também é uma variável que influencia, e as exigências do cargo e a qualidade do processo seletivo. Exigências do cargo é quando o profissional precisa ter graduação, ou precisa ter um curso técnico, ou precisa ter um conhecimento específico. A gente pode pegar nessa exigência e qualidade de processo como exemplo os hospitais.
Quando a minha mãe começou a trabalhar na área da saúde, ela era auxiliar de enfermagem. Essa função, ela foi banida é forte, né? Ela foi extinta pelo Ministério da Saúde e todos os profissionais que tinham o curso de auxiliar de enfermagem se viram obrigados a fazer o técnico de enfermagem. Então, hoje, se vocês vão no hospital, vocês vão encontrar os técnicos de enfermagem e as enfermeiras, que eles chamam de enfermeira padrão, enfermeira-chefe, aí os médicos e os técnicos radiologistas e tudo mais. Então, essas são funções com exigências de cargo, né, com exigências técnicas para desempenhar. Não pode eu, Luciane, com conhecimento em gestão de pessoas, querer trabalhar no hospital aplicando injeção nos pacientes, né? Não, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, até acho que me prende se eu fizer isso. A migração dos postos de trabalho, então, da indústria para a área de serviços, a migração da indústria para a área de serviços, é uma variável também que a gente pode usar como exemplo as vagas de safra que tem na indústria do fumo e que tem na metalúrgica MOR, que quando acabam essas safras, tem gente que vive só de safra, né, gente? Sai da safra da fumageira, vai para a safra da MOR, sai da safra da MOR, vai para a safra da fumageira, e outros, no intervalo de tempo, quando demora para começar muito uma ou outra safra, eles trabalham na área de serviços. Fazem serviço de jardinagem, fazem serviços de faxina, de limpeza. As pessoas correm atrás da rentabilidade, né? Maior exigência de qualificação, aqui entra de novo a questão dos hospitais, né? Que a exigência de qualificação é extremamente importante. As universidades, as instituições de curso técnico também, a exigência de qualificação precisam ter pessoas qualificadas para passar o conhecimento para os alunos, porque não adianta colocar uma pessoa que não tem conhecimento do que ela está falando para ler um slide para os alunos, né? Ler todo mundo sabe, então não coloca ninguém para falar, coloca lá e diz, lê que depois eu vou fazer uma prova. Competências técnicas e comportamentais. Em algumas situações, eu vou sempre tentar pegar um exemplo para falar para vocês por que dessa variável, competências técnicas e comportamentais. Competência técnica, vamos considerar nessa situação aqui uma psicóloga, e ela precisa ter uma competência comportamental de ser equilibrada, de manter o equilíbrio. O psiquiatra também precisa ser equilibrado, manter o equilíbrio para atender aquele paciente aluno, aquele paciente que vem com uma dificuldade, com um problema, com uma mágoa, com uma tristeza, com depressão, e precisa, eu diria até ter sangue frio para não se comover com determinadas situações que são relatadas em consultório e não se envolver na história e sofrer junto, né? Então, ali precisa realmente ter uma competência técnica de todo o conhecimento do estudo da área da medicina, da psicologia, e a competência comportamental de manter a sua postura não fria, porque tu não vai tratar a pessoa com frieza, né? Mas o comportamento de não se envolver na situação e daqui um pouco, como eu disse, sofrer junto. Aumento ou diminuição dos postos de trabalho. O aumento dos postos de trabalho aqui na nossa região, Vale do Rio Pardo, mais especificamente, Vale do Taquari também, tem todo o estado praticamente. Tem o aumento nos postos de trabalho com a questão das safras, e uma variável que faz a diminuição dos postos de trabalho é a baixa da safra, o fim da safra, assim como também a crise econômica do país, do município, da região em que a pessoa vive, né? Profissionais devem acompanhar as mudanças
Então, isso é extremamente importante, tanto para quem está no mercado de trabalho, quem está trabalhando, quem está empregado, como quem não está empregado, está desempenhando uma função informal, fazendo vendas, ou vendendo doces, ou vendendo perfumaria, maquiagem. Precisa estar atento às mudanças, acompanhar as mudanças. O que está em alta no mercado? O que as pessoas estão comprando? O que as pessoas estão falando? O que as pessoas estão fazendo? O que elas estão pesquisando? Então, isso a gente acompanha nos canais de notícia, nas redes sociais, a gente vai acompanhando aquelas blogueiras que tem, né? Vão fazendo lá aquele... Esqueci o nome do negocinho lá. Colágeno, que elas toda hora é colágeno de pó, é colágeno de goma, e eu não sei nem por que isso aparece propaganda toda hora nas minhas redes sociais, se eu nunca nem tomei colágeno, né? Mas enfim. Outra coisa, então, as competências técnicas, comportamentais e empreendedoras. Aqui, então, entra especificamente aquelas pessoas que trabalham como autônoma, que trabalham com vendas, que elas fazem o seu dia a dia, elas fazem o seu salário, elas precisam acompanhar as mudanças, elas precisam desenvolver competências técnicas, conhecer especificamente o produto que elas estão vendendo, para fazer demonstração para os clientes, para dar explicação, orientação de uso, para que não ocorra o uso inadequado. E a comportamental, né, que é a questão de manter a ética, de não levar assunto de uma cliente para outra e tudo mais, que a gente sabe que bem ou mal, às vezes acontece e não dá para julgar. O autodesenvolvimento contínuo e a adequação às mudanças. O autodesenvolvimento contínuo, eu acho que é essa questão de estarmos sempre em busca do conhecimento, sempre em busca de querer saber mais, né? De, tipo, acabou o curso técnico de vocês, mas não é por isso que vocês param de estudar, vocês continuam estudando, vocês continuam pesquisando. No LinkedIn tem bastante coisas, tem várias publicações de textos, tem outros sites também, e no próprio YouTube, às vezes a gente coloca lá um assunto específico e ele traz um monte de coisas assim que a gente pode pesquisar, um monte de curso gratuito que tem. Eu vou compartilhar com vocês depois, com quem tiver interesse, o link de um... Ele fornece cursos gratuitos, tá? Alguns cursos são em português, alguns cursos são em inglês, mas ele tem legenda, e são cursos de instituições brasileiras, são cursos de algumas instituições estrangeiras. E eu até estou namorando um curso da Universidade de Michigan, só que, como eu vou começar o mestrado, e esse curso que eu estou namorando, ele é pago, ele não é gratuito, então eu vou ter que esperar aí os meus 2 anos de mestrado para depois fazer esse, que ele é bem bacana também na área de RH. A empregabilidade, então, o que é o conceito da empregabilidade? Que é a qualidade que a pessoa possui, que corresponde às necessidades e às exigências do mercado. É a qualificação técnica de vocês, é o conhecimento que vocês têm. Muitas vezes vocês não têm uma formação técnica ou não têm uma graduação, mas vocês têm uma bagagem de conhecimento, de anos de trabalho desempenhado, desenvolvido naquela situação. Acontece, eu posso citar como exemplo de uma pessoa que eu conheço, ela não fez o curso de ciências contábeis, ela não fez o curso de técnico administrativo, ela não fez o curso de técnico contábil, mas ela faz uma folha de pagamento de olhos fechados.
ela tem todo o conhecimento técnico necessário para fazer uma folha de pagamento. E ela aprendeu como? Aprendeu fazendo, porque ela precisou trabalhar quando ela tinha lá seus 16, 17 anos, e ela foi trabalhar, foi para o mercado de trabalho, foi parar em uma indústria, e aí ela foi parar no departamento pessoal dessa indústria, lá no município dela, lá na fronteira. Depois o marido dela veio embora para Santa Cruz, ela veio atrás e até hoje ela trabalha com departamento pessoal. Ela trabalha há 12 anos aqui em Santa Cruz com isso, fora o que ela trabalhava lá. Ela já tem 56 anos. Ela não fez nenhum curso técnico nem de graduação. Tudo ela aprendeu porque ensinaram ela, e aprendeu porque ela começou a pesquisar, buscar livros, a ler, ela foi atrás, ela foi à luta. Então, essa é a qualidade que as pessoas têm de ir atrás das suas necessidades para cumprir também as exigências do mercado, né? E o indivíduo com alta empregabilidade tem as melhores oportunidades de mercado, quer dizer, a pessoa tem experiência, a pessoa tem conhecimento, ela tem qualificação, ela buscou estudar por isso. Às vezes, pessoal, não precisa ser assim um curso de graduação, pode ser um curso técnico, pode ser um curso sobre um assunto específico. Por exemplo, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados agora, que está super em alta, todas as empresas precisam cumprir com essa exigência. Então, tem na internet cursos gratuitos que falam sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sugiro para vocês que vocês pesquisem e que vocês façam, porque é bem importante para a área de vocês, para a área administrativa, para a área de RH ter esse conhecimento. Assim como também tem cursos pagos dessa questão, dessa situação da Lei Geral de Proteção de Dados. Tem a questão de compliance também, que é um programa de ética do governo federal, que todas as empresas, com o passar do tempo, vão precisar se adequar a essa situação. Ela ainda não é uma exigência, mas ela vai vir a ser. Então, quanto mais qualificação a gente busca, mesmo que seja um curso curto, de 8 horas, fez um curso de 8 horas sobre LGPD. A pessoa tem conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, então se eu falar com ela sobre esse assunto, ela vai saber do que eu estou fazendo. Então, quer dizer, aumenta a possibilidade de empregabilidade desta pessoa. E isso em várias outras áreas, né, pessoal? Eu citei duas, que é o que está mais em alta agora, que é o compliance e a Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem várias outras situações. Tem o e-social, que são as declarações da Folha que vão direto para o site do governo agora, né? Tem o que mais? Inglês, tem curso pago, tem curso gratuito, e o inglês, para algumas organizações, ele é pré-requisito, né? E por aí vai. Eu coloquei aqui algumas questões para a gente refletir, então, né? De 0 a 10, qual vocês consideram que é o nível de empregabilidade de vocês? Que vocês reflitam, que vocês pensem. O objetivo é fazer vocês pensar: qual é o meu nível de conhecimento na minha área de atuação? Qual é a possibilidade de eu conseguir uma recolocação no mercado de trabalho se eu pedir demissão ou se eu for desligada? O que é que eu posso fazer? De que maneira eu posso planejar ações para melhorar a minha empregabilidade, para melhorar a minha possibilidade de conseguir novas oportunidades no mercado de trabalho? Você já está onde gostaria? Tu já está onde gostaria de estar? Tu já estás trabalhando no que tu gostaria de trabalhar? Tu tem o objetivo de trabalhar em outra coisa, não é isso? Tu está fazendo isso porque tu precisa trabalhar, precisa pagar contas, precisa do dinheiro, mas o teu objetivo é outro? E tu é um profissional
que faz a diferença ou tu é um profissional diferente? Eu faço a diferença na empresa onde eu trabalho ou eu só sou diferente? Qual é a situação? Então, eu gostaria que vocês pegassem essas 4 questões, pensassem, refletissem hoje à noite, depois da aula, sobre qual é a situação, como vocês estão, onde vocês estão confortáveis, não estão. Então, para a gente fazer uma autoanálise, né, pessoal, eu acho que é uma coisa bem, bem bacana. Movimentação e planejamento, né? Por que é importante fazer um planejamento da movimentação e do quadro de pessoal de uma organização? Qual é a importância disso? Por que a gente precisa planejar? Vamos contratar, vamos demitir? Qual é o nosso quadro de pessoal hoje? Quantos funcionários nós temos? Quais são as funções que eles ocupam na empresa? Qual é a importância deles dentro da organização? Se eu demitir um funcionário do operacional, como é que o operacional vai funcionar? Vai continuar fluindo? Vai continuar rodando? Vai dar certo? Não, não vai dar certo. A gente vai ter problema, a gente vai ter atraso, vai cair a produção. É uma análise importante da movimentação e do planejamento. É uma missão do RH conciliar os objetivos organizacionais e os profissionais dos seus trabalhadores, né? Fazer a conciliação. Qual é o teu objetivo profissional? Tu, como colaborador da organização, qual é o teu objetivo profissional? E qual é o objetivo profissional da organização? Eu preciso deste profissional? Eu preciso ter uma enfermeira? Sim, eu preciso ter uma enfermeira. E essa enfermeira, ela fez o curso de enfermagem porque ela queria ser enfermeira ou ela queria estar enfermeira? Ela queria o status de ser enfermeira? Ou ela foi influenciada pela família dela para ser enfermeira, mas não era o objetivo, ela queria ser professora. Ou não, ela queria trabalhar com RH, ela queria trabalhar com vendas, entende? Mas ela foi fazer enfermagem por influência da família e tal. Então, precisa conciliar os objetivos, né? Porque a gente tem maior resultado e produtividade quando as duas se encontram. As estratégias empresariais e as estratégias do RH, elas devem estar sempre alinhadas. A diretoria da empresa e todos os gestores setoriais precisam conversar muito com o RH. Precisa haver este vínculo, precisa haver essa comunicação do que é que está acontecendo no mercado, no campo, no setor, e onde o RH entra, onde o RH pode ajudar, o que o RH pode fazer para melhorar. Então, essa conversa, essa comunicação aberta, ela precisa sempre acontecer. Para isso ser possível, o RH precisa desenhar, em colaboração com os gestores, o perfil das pessoas necessárias para ocupar os cargos disponíveis. Aí aqui vem a descrição de cargos, né, pessoal? A gente faz a descrição de cargos. O gerente, vamos ver, o gerente de produção de cadeiras lá da MOR, ele precisa de um profissional que saiba costurar muito rápido as capas das cadeiras. Tá? Qual é o perfil desse profissional? Ele precisa saber costurar, ele precisa conhecer o material que ele vai costurar, ele precisa conhecer qual é a linha adequada para costurar e a cadeira não rasgar, e ele precisa conhecer a máquina que ele vai usar para desempenhar toda essa atividade, para ter produtividade. Na verdade, eu não sei se é assim que faz uma cadeira, tá, Jefferson? Eu estou só dando um exemplo. E qual é a qualificação dele?
Ele precisa ter algum curso técnico? Não necessariamente, porque ele vai trabalhar com costura. Ele pode ter um curso de costura? Pode agregar valor ele ter um curso de costura. Como pode também não, ele pode ter apenas experiência, porque ele já trabalhou em outra empresa, na época que em Veracruz tinha a Rebelle, que fazia cadeiras, ele trabalhou lá e agora está no mercado e a Metalúrgica Mor chamou ele para fazer cadeiras lá. Então, na descrição de cargos, precisa estar muito claro quais são as expectativas, qual é a necessidade, o que essa pessoa vai fazer, o que é que ela precisa saber, quais são as atribuições, o que ela precisa ter intrínseco, o que ela vai agregar para fazer a captação correta, então. Papéis da área de RH é descobrir o perfil de pessoas que cada área necessita. Então, o perfil das pessoas, por exemplo, comercial, eu preciso de uma pessoa que saiba negociar, que saiba vender a mercadoria para o cliente, que saiba convencê-lo de que ele realmente precisa daquele produto, porque às vezes o cliente vai para comprar uma coisa, ele não encontra o que ele quer, mas pode ter lá outra coisa que ele quer comprar e ele não está te falando e ele acaba comprando. Aconteceu uma situação comigo que nós queríamos comprar um fogareiro de tripé, né? E pesquisamos em uma loja, vimos o preço, e então à tarde nós vamos aí para buscar o fogareiro de tripé. Só que nós erramos a loja. A gente não foi na loja que nós havíamos pesquisado pela internet e fomos em outra loja. Compramos o fogareiro de tripé, a gente pagou R$50 mais caro, só que era um fogareiro melhor, porque lá tinha o outro fogareiro também, a gente identificou então uma falha nele, que não era de boa qualidade. Acabamos comprando um disco, que não era a nossa intenção, mas a pessoa, ela conversando, falando sobre o fogareiro, sobre as coisas maravilhosas que se pode fazer, e o disco, e mostrando o disco, e isso, e aqui acabamos comprando fogareiro e um disco enorme, que a gente já fez até galinhada no disco. Deixa eu só tomar um... Então, essa é uma habilidade técnica de uma pessoa que trabalha na área de vendas. Da mesma forma, aconteceu que tu precisa comprar um Prime para passar no rosto, e a pessoa que vai te vender o Prime vai perguntar se tu precisa de base, se tu precisa de um CC Cream, se tu precisa de um protetor solar, se o teu lápis de olho ainda tá bom, se tu não quer conhecer os lançamentos de batom que chegaram para o verão, as novas cores, e acaba que do Prime tu vai comprar um monte de coisa que de repente nem estava na tua intenção, mas a pessoa soube te cativar e soube te vender. E isso são qualidades de um perfil de um vendedor que o setor de RH, gestão de pessoas, precisa saber identificar, né? O setor de gestão de pessoas também precisa definir as estratégias para atrair esses talentos. O que é que eu vou ter na minha empresa de bom, de benefício para oferecer no mercado, para que eu consiga atrair mais talentos, decidir os critérios de transferências e proporcionar as motivações. Motivação a gente pode considerar como treinamento, como endomarketing, como um mimo no dia do aniversário do funcionário, que talvez ele pense que o gestor nem vai lembrar e de repente ele ganha um mimo. Gerenciar o plano de carreiras e promoções. Contribuir para que as mudanças almejadas pela empresa sejam alcançadas, tanto pela empresa quanto pelo profissional, né?
que não adianta só a empresa ter objetivos de mudança, de crescimento, e as pessoas estarem lá trabalhando para a empresa crescer, e a pessoa não crescer junto com a empresa. Ela só dá de si, mas ela não tem o retorno. E definir os critérios para dimensionar o quadro de trabalhadores. Quantos funcionários eu preciso hoje na minha organização para cumprir as tarefas, para cumprir as metas, para atender as expectativas? E por último aqui, então, a bibliografia. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Apareceu, ai, coisa boa. Treinamento e desenvolvimento, então. Ficou claro para vocês a questão ali de recrutamento e seleção? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem deixar para me mandar as perguntas depois? Querem mandar agora no chat? Não, ninguém? Tá, então vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento. Fazer um resgate histórico sobre treinamento e desenvolvimento. O treinamento, ele é uma coisa tão antiga quanto a pedra, né? Porque lá nos primórdios, lá na época das cavernas, o homem primata, o homem das cavernas, ele já ensinava para os seus filhos como caçar, como tirar o couro dos animais para fazer as suas vestes para aquecimento, quais eram as necessidades básicas para a sobrevivência deles, para que eles não fossem atacados por lobos, leões, ursos, para eles serem predadores e não presas. Então, desde aquelas épocas das cavernas já existia a questão do treinamento, né? Onde os pais preparavam os filhos para sobreviver na selva. E aí vem a questão de que não é possível nós termos um desenvolvimento econômico, né? E levarmos os nossos rendimentos, o nosso nível social, sem a gente melhorar a nossa habilidade técnica e intelectual. Quer dizer, a gente precisa buscar por conhecimento sempre, buscar por estudo, por cursos, por treinamentos, por desenvolvimento. E isso de qualquer maneira, né, pessoal? Buscar o conhecimento sempre, tanto com informações nos noticiários, jornais, revistas, YouTube, redes sociais, LinkedIn, quanto em cursos formais nas instituições, para a gente agregar mais conhecimento, para a gente ter um crescimento pessoal e com isso atingirmos o nosso crescimento profissional. A organização ela depende diretamente do comportamento das pessoas que trabalham nela. Quer dizer, se eu tenho um comportamento inadequado, se eu não tenho produtividade, eu não faço as entregas de resultado para a organização, então não vou estar rendendo para essa organização, entende? E a organização tende a substituir esse profissional. Importante manter as pessoas treinadas, importante manter as pessoas preparadas e altamente motivadas para a realização das tarefas, né? Não adianta eu ter um produto de ponta para vender, não treinar a minha equipe para vender esse produto, eles vão estar vendendo uma coisa que eles não sabem o que é, não têm conhecimento, nunca viram. Então, é extremamente importante o treinamento nessa situação. Aqui, segundo o Lacombe, então, as empresas que não treinam e desenvolvem os seus funcionários podem enfrentar dificuldades competitivas por falta de gente preparada para os seus cargos. E um dos maiores receios dos gerentes é que, após ter o conhecimento adquirido, o seu colaborador se desligue e vá para outra empresa, fazendo desta forma que a empresa
perca o investimento no funcionário. Além disso, vai beneficiar a concorrência, que vai contratar o profissional que a organização treinou. Então, nesse sentido aqui, pessoal, é basicamente aquela situação. O profissional não está motivado, ele não está feliz com o emprego atual dele na organização, na empresa. A empresa forneceu para ele um treinamento, ele fez o treinamento, fez o desenvolvimento, mas ele não está feliz. E aí ele se joga no mercado de trabalho e acaba sendo contratado pela concorrência. A empresa que empenhou-se em proporcionar esse treinamento, esse desenvolvimento para o profissional, para que ele trouxesse resultados para a empresa, ele tem assim, então, a oportunidade de o profissional ter o seu crescimento profissional, pessoal e profissional, mas ele não está feliz com a organização, e daí ele vai embora. E a empresa perde, porque ela não soube valorizar, ela não soube motivar aquele colaborador para ele continuar na organização. Treinamento e desenvolvimento, então, são aquisições sistemáticas, contínuas, e elas provocam o desenvolvimento. Habilidades, competências, geram mudança a curto e a longo prazo. A curto prazo, dependendo da atividade e da função, e a longo prazo, quando é um treinamento mais longo, que é um investimento que a empresa está fazendo no profissional, para que no futuro ele traga mais resultados. Treinamento, então, segundo que a Venato, é um meio de desenvolver competência nas pessoas, para que se tornem mais produtivas, criativas, inovadoras. E o desenvolvimento é um processo de crescimento pessoal que visa ampliar os conhecimentos e experiências. Tudo certo até aqui, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim. Sim? Tá. Então, vou continuar. Treinamento, ele é uma resposta estruturada a uma necessidade de conhecimento. A empresa, a organização comprou uma máquina nova, tá? E existe a necessidade de desenvolver o conhecimento dos profissionais sobre aquela máquina. Então, o fornecedor, a pessoa que vendeu a máquina para a empresa, uma impressora nova, de ponta, última geração, impressora 3D. O fornecedor que vendeu lá a impressora, ele vai vir para treinar 1, 2 ou 3 pessoas, quem for trabalhar com a máquina. Então, esse é um conhecimento específico, é uma habilidade, é uma competência que vai ser desenvolvida e estruturada no profissional. A organização cresce porque o treinamento acompanha as necessidades da organização. A organização teve necessidade de adquirir esta máquina, então treinei a minha equipe para trabalhar com esta máquina e eu vou ter crescimento, porque de repente uma peça que eu precisava comprar, que vinha da China, que levava tanto tempo para chegar, agora eu tenho uma impressora que imprime a peça para mim. E o treinamento produz mudança no conjunto que a gente chama de chá, que é conhecimento, habilidades e atitudes. E ele é unissono com objetivos do cargo, ele é único, é para aquele cargo, para aquela função. Fatores que impulsionam a empresa a treinar os seus funcionários. Profissionais recém-formados, como eu falei antes para vocês, o profissional que está saindo do Senai agora, ele vai trabalhar lá na indústria, vai receber um treinamento sobre as atividades dele. Quando acontece mudança de função, quando a pessoa troca de função, ela era operador de caixa e surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de vendas, vai mudar de função, vai passar por um treinamento para isso. Novos empregados que chegam na organização também são treinados para desenvolver as atividades.
Multifunções é quando tu tem um profissional que ele atende em diversas pontas. Ele coordena a expedição, ele coordena o recebimento, ele coordena o depósito para fazer armazenagem e contagem. Então, quer dizer, ele coordena e ele trabalha em várias frentes, em várias pontas dentro da empresa. O treinamento também, ele evita a questão de conflitos internos, porque à medida que as pessoas são treinadas e elas vão adquirindo conhecimento, elas vão melhorando também a sua capacidade cognitiva de interpretar, de analisar a situação, e às vezes o que era uma picuinha deixa de ser e a gente evita os conflitos. E a baixa produtividade, né? A falta de entrega de resultados também faz com que a empresa promova treinamentos, né? Porque profissionais treinados que conhecem o material, que conhecem o produto, que conhecem o que estão fazendo, eles vão produzir mais. Indicadores de treinamento, então, a gente realiza treinamentos com o objetivo de expansão da empresa, redução de número de empregados, mudança de métodos de processos, quer dizer, antes era feito de uma maneira e hoje é feito de outra. Antes era em linha o processamento e agora não é mais. A inserção de novas tecnologias, que eu coloquei como exemplo antes a impressora 3D, e a baixa produtividade. Baixa produtividade é um bom indicador de realizar treinamento, porque as pessoas vão produzir mais depois de treinadas. Então, existe um método de levantamento que o RH faz para ver a necessidade de realizar treinamentos específicos em cada área ou para organização de um modo geral. Faz uma análise organizacional. A partir dessa análise, tem um diagnóstico da missão e visão da empresa. Faz a análise dos recursos humanos, que vai determinar quais são os comportamentos, as atitudes, quais são as competências necessárias. A pessoa precisa ter algum grau específico de conhecimento. Analisa o cargo, faz um exame dos requisitos do cargo, o que o cargo precisa ter, ou qual vai ser o cargo que vai receber o treinamento. Faz a análise do treinamento e daí faz a questão dos objetivos que vão ser utilizados no desenvolvimento desse treinamento. Então, quer dizer, não é simplesmente contratar, eu achei que tinha caído, tem 2 minutos ainda, contratar ou colocar um treinamento para o pessoal, né? Precisa ter todo um planejamento para isso. Certo, pessoal? O nosso vídeo aqui vai encerrar, ele está em 1 minuto, tá? Eu vou fazer um link novo, porque eu tenho mais uns 2 slides para passar sobre treinamento e desenvolvimento, e daí eu quero falar com vocês um pouquinho sobre plano de carreira, tá? Eu já coloco o link lá no grupo para vocês acessarem de novo, certo? A eficiência organizacional, a empresa ela vai ser mais eficiente naquele produto que ela coloca no mercado, porque ela trabalha com profissionais treinados e desenvolvidos. E o clima organizacional, quando a gente proporciona um treinamento, ele melhora bastante e é bem bom, é bem positivo, tá, pessoal? A análise que o recursos humanos faz, então, analisa a força de trabalhos,
analisa o número de funcionários, de empregados que a empresa tem, faz uma análise da qualificação e do conhecimento desses colaboradores, faz uma análise do nível de desempenho, faz uma análise quantitativa e qualitativa, né? Qual é a quantidade de treinamentos e de cursos que essas pessoas já fizeram e qual é a qualidade do conhecimento, o nível de conhecimento que eles têm. Determina qual vai ser o tempo de treinamento, vão ser 8 horas, 20 horas, 30 horas. Analisa o índice de absenteísmo que a empresa está, né? Quanto de falta nós estamos tendo, atrasos, saídas antecipadas, saídas de expediente e o índice de turnover. Turnover, eu não sei se todos vocês sabem o que é, mas turnover é o número de funcionários demitidos e o número de funcionários admitidos, é a rotatividade de funcionários em uma empresa, isso é o turnover. Ele tem uma fórmula que a gente aplica para medir qual é o percentual de rotatividade nas organizações. Quando sai aquela notícia que o Ministério do Trabalho, através da declaração CAGED, comunica que aumentou em 60% o número de vagas de emprego preenchidas no mês de novembro. Essa análise é feita através de turnover, com as declarações feitas para o Ministério do Trabalho, que toda vez que um funcionário é admitido ou demitido de uma organização, é transmitido para o Ministério do Trabalho, Receita Federal e demais órgãos a comunicação desse desligamento ou contratação, tá? Meios de levantamento das necessidades de treinamento. A gente faz uma avaliação de desempenho dos colaboradores pela produtividade. A gente faz uma observação de quebra de equipamentos, com que frequência os equipamentos estão sendo quebrados. Quem quebra o equipamento? É sempre o mesmo profissional? Ele não está quebrando por grosseria, ele está quebrando porque ele não sabe usar. Então, vamos dar um treinamento para ele, vamos ensinar esse cara a usar o equipamento. O atraso no cronograma, a produtividade está atrasando, não está acontecendo, não está sendo entregue, porque falta conhecimento de como se usa a máquina. Perda de matéria-prima, quer dizer desperdício, né? A gente não sabe usar a matéria-prima, está cortando errado, está havendo desperdício, então é um fator também para se fazer treinamento. Para fazer uma camiseta tamanho GG, precisa tantos metros de tecido e eu estou usando tantos metros a mais, então aí está havendo desperdício e eu estou perdendo matéria-prima. Rotatividade e ausência, daí de novo o turnover e o absenteísmo. E questionários, né? Pesquisa e checklist. A gente faz uma pesquisa com a equipe para ver qual a necessidade de treinamento e um checklist para ver por onde vamos começar os treinamentos, né? Não adianta eu determinar que eu vou começar a fazer o treinamento em uma determinada área, ou determinado produto, ou determinada máquina, se o meu gargalo neste momento não é este, é outro, né? Outra situação. Outros meios de levantamento de treinamento e desenvolvimento é através da solicitação dos supervisores, dos coordenadores, dos gerentes, eles observam a equipe trabalhando e identificam a necessidade de treinamento. Em conversa entre o RH e os líderes dos setores, né, para ver qual a necessidade. Em reuniões departamentais, acontecem aquelas reuniões gerenciais. Nessas reuniões também é possível identificar a necessidade de treinamento de um ou de outro setor. Em um exame ou uma análise do empregado, exame é um pouco forte, né? Uma análise que a gente faz do empregado, a gente observa
como ele desempenha a sua função, como ele está indo, como ele está se desenvolvendo, e a gente identifica a necessidade de proporcionar um treinamento para esse profissional. A modificação do trabalho, trocou a máquina, aquela máquina estava velha, não estava produzindo o suficiente, eu comprei uma máquina nova, mais moderna, então eu preciso treinar os profissionais que vão trabalhar nessa máquina. Não adianta simplesmente eu colocar as pessoas na frente da máquina e dizer aperta o botão, a pessoa passa o dia inteiro apertando o botão, mas ela não sabe por que ela tem que apertar aquele botão a cada tantos minutos ou tantas horas, né? A entrevista de saída, que é a entrevista de desligamento, quando o funcionário pede demissão, a gente tenta entender por que ele está saindo. A análise do cargos, de novo, vem a descrição de cargos, que a gente faz uma análise. E os relatórios periódicos feitos, então, pelo RH. Aqui também a bibliografia para vocês darem uma olhada. Ficaram com alguma dúvida com relação ao conteúdo de treinamento e desenvolvimento? É bem teórico, é bem cansativo, é bem maçante, tá, pessoal? Mas, assim, quando a gente começa a ler, estudar, analisar, entender como funciona, porque quanto mais vocês leem e buscam entender como funciona, por que funciona assim, aí mais fácil fica de ler, de interpretar, e eu me coloco à disposição de vocês, se agora, durante a aula, vocês não querem fazer perguntas, vocês querem, depois da aula, sentar com os polígrafos, ler todo o conteúdo, os slides que eu coloquei para a aula de hoje, ler com calma, ler com paciência, não tem problema, vocês podem fazer. Vocês podem tanto me mandar e-mail com perguntas, como vocês podem me mandar pelo WhatsApp, como for melhor. E à medida do que for possível, eu vou respondendo para vocês. Eu posso ler e não responder na hora, mas assim que possível, assim que eu parar o que eu estou fazendo, ou algumas vezes eu estou na empresa, eu estou com o celular, porque eu saio da minha sala, vou circular, e lá o pátio é grande, eu preciso estar comunicável, né? Eu posso ler e não responder, mas depois eu chego e eu respondo. Então, se vocês não quiserem perguntar agora, quiserem me mandar perguntas depois, fiquem bem à vontade, tá? A gente vai falar um pouco agora sobre a avaliação de desempenho, tá? Alguém de vocês já ouviu falar ou já participou de uma avaliação de desempenho? Fora o Jefferson, que namora, eu sei que eles fazem. Não? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, eu vou explicar um pouco para vocês sobre a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela é uma análise do desempenho de cada colaborador, onde a gente analisa diversos pontos, além da pontualidade, assiduidade, comprometimento, deixa eu ver o que mais, fatores intrínsecos de cada colaborador, como também a questão de conhecimento das tarefas que esse profissional executa, conhecimento sobre uma determinada área, além do que ele executa, relacionamento interpessoal com os colegas, se ele tem pontos ou aspectos de liderança, uma série de situações são observadas e avaliadas analisadas na avaliação de desempenho. É uma ferramenta que facilita a organização, né, onde a gente identifica tanto pontos fortes quanto pontos fracos dos profissionais, e se faz depois uma conversa. A gente simplesmente não faz uma avaliação de desempenho e guarda na gaveta, né? A gente faz uma avaliação de desempenho,
chama o profissional para conversar, mostra para ele quais são os pontos fortes dele e mostra para ele quais são os pontos fracos. Qual é o potencial que precisa ser melhorado? Qual é o potencial que precisa ser aprimorado? E quais são os pontos fortes que ele está indo bem e que, se ele melhorar, vai ser melhor ainda, tanto para ele quanto para a organização. Essa conversa ela é bem bacana e, a partir da avaliação de desempenho, a gente consegue também identificar a necessidade de treinamento e desenvolvimento para os profissionais. Eu só um pouquinho. Qual é o objetivo, então, de desenvolver a avaliação de desempenho? Identificar pontos de melhorias, tanto nos colaboradores quanto nos gestores. Fazer a integração das pessoas à empresa. Às vezes, o profissional ele está desmotivado, está cansado, está desanimado, e na avaliação de desempenho, numa conversa franca com o gestor, ou se a avaliação de desempenho for feita pelo profissional de RH, né, quais são os pontos positivos e de melhoria que podem acontecer nesse sentido. Identificar discrepâncias ou carências de treinamento também, como eu já falei, né, que com a avaliação de desempenho a gente consegue identificar a necessidade de treinamento. Estabelecer meios e programas para reduzir ou eliminar as discrepâncias. Ai, que sucesso, né? Melhorar a qualidade do trabalho e da vida dentro da empresa. Só um pouquinho. Tem gente aqui querendo brincar, não é a hora. Qual a importância, então, né, pessoal? Por que avaliar? Para deixar claro ao colaborador o que a organização e os seus gestores esperam e valorizam, nos seus profissionais, o que pensam a respeito do seu rendimento. Só um pouquinho, pessoal, que eu preciso que alguém tire ele. Desculpa, tá, pessoal? É que o Johnny resolveu que ele precisava vir brincar de bolinha agora aqui em volta de mim. Por que avaliar, né? Qual é a necessidade de se realizar? Desculpa. Tá, me dá ele aqui, ele fica no meu colo, ele fica quieto. Não. Tá, qual é a necessidade de avaliar, então? Os gestores esperam a valorização dos seus profissionais. O que eles pensam ao seu respeito, né? Existe a valorização no sentido de é feita a avaliação de desempenho, é dado o feedback para o funcionário, para o colaborador, e com isso ele tem conhecimento de como ele está indo, como ele está desempenhando, desenvolvendo as suas tarefas, o seu papel na empresa, na organização, né? E ele tem retorno positivo com relação a isso, apresentando também
maior produtividade, motivação, engajamento. É possível também subsidiar uma política de carreira e remuneração através da avaliação de desempenho. Quando a empresa tem uma política, um plano de carreiras ou uma política de cargos e salários, através da avaliação de desempenho que se dão as promoções, os reajustes, as trocas de função. Então, é extremamente importante essa estratégia de avaliação de desempenho, principalmente quando a empresa tem esse aspecto ali do plano de carreira. Identificação dos pontos fortes e aspectos que cada colaborador precisa desenvolver, o que é que não está legal, o que é que eu preciso melhorar, fornecendo dados para determinação de ações de desenvolvimento pessoal e profissional. Quando o colaborador sabe dos seus pontos de melhoria, quais são os seus pontos fracos, onde ele está pecando, onde ele está errando, onde ele está deixando de fazer as entregas, ele gera ações, ele mesmo faz a correção, ele se adequa às situações, né? A questão da avaliação de desempenho também, ela reforça a comunicação, ela cria um elo mais forte entre líder e liderado, entre os gestores e os colaboradores, né? Onde existe a movimentação, a orientação, onde o profissional é acompanhado, onde ele recebe feedback sobre o seu desempenho, ele busca sempre entregar mais e fazer melhor, e ter melhores resultados dentro da organização com o objetivo de crescimento profissional, porque o crescimento pessoal depende de cada um de nós, né? Nós buscamos o nosso crescimento pessoal através de estudos, de curso de desenvolvimento, e o profissional, ele é uma colheita dos frutos, digamos assim. Hoje vocês dedicam o tempo estudando e amanhã vocês colhem os frutos do que vocês fizeram hoje. Quem avalia? O próprio colaborador pode fazer a sua autoavaliação. Isso muda de empresa para empresa, tá, pessoal? Existe a avaliação que o gestor faz do colaborador, existe a avaliação que o colaborador faz do seu gestor. A equipe de trabalho faz avaliação também de cada colaborador, isso quando não é uma equipe muito grande, tá? A equipe de trabalho faz uma avaliação de baixo para cima, todos os colaboradores avaliam os gestores. Uma comissão de avaliação composta por gestor, supervisor e alguns colaboradores. O setor de recursos humanos avalia os colaboradores. O setor de recursos humanos com o gestor do setor avalia os colaboradores também, e uma avaliação 360, onde todo mundo avalia todo mundo, e depois todas essas informações vão para o RH, para que sejam compiladas e identificadas quais são os pontos de melhoria necessários, se é em algum determinado setor, se é em algum determinado colaborador, onde está o problema, né? É a resposta para esta pergunta. Deixa eu só ver, eu repeti esse aqui. O coaching, então, pessoal, eu particularmente, Luciane, particularmente, não gosto muito de coaching, eu prefiro mentoria, e eu vou explicar para vocês. O coaching, ele é um processo que visa, através de técnicas e ferramentas comprovadas de diversas áreas, desenvolver competências e habilidades das pessoas para que, assim, elas conquistem resultados efetivos em âmbito pessoal ou profissional. É uma metodologia com foco de provocar mudança positiva para ti ir do ponto A ao ponto B. Quer dizer, o coaching te dá a receita, né? Vai lá e faz isso que vai dar certo. E a mentoria não. A mentoria, ela é diferente. Ela pergunta para ti onde tu estás,
E qual é o teu objetivo? Onde tu quer chegar? Hoje eu estou gestora de recursos humanos, mas eu gostaria de ser. Hoje eu estou professora de curso técnico, e com o meu mestrado eu gostaria de ser palestrante. O que é que tu precisa fazer para ser palestrante? Eu preciso estudar mais, eu preciso buscar mais conhecimento. Ou uma outra situação. Hoje eu sou vendedora de uma loja de eletrodomésticos. E qual é o teu objetivo? O meu objetivo é crescer e ser a gerente dessa loja de eletrodomésticos. Eu não quero ser a minha vida toda vendedora. O que é que tu precisa fazer para te atingir esse teu objetivo? O que é que tu tem feito para atingir o teu objetivo? O mentor trabalha nessa linha. Ele te faz perguntas do que tu estás fazendo e do que tu precisa fazer para te desenvolver, para te buscar o teu conhecimento, o teu crescimento e para te apresentar resultados para a organização, para que quando surgir a oportunidade, eles lembrem de ti. O fulaninho lá, aquele, sabe, ele demonstrou diversas habilidades. Vamos fazer um treinamento com ele e ver se ele tem condições para isso. E aí pode surgir a oportunidade. O coaching, ele dá a receita pronta do que tu precisa fazer. Às vezes dá certo, às vezes não dá. A mentoria também, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas a diferença da mentoria é que o mentor, ele te faz pensar. O mentor, ele te faz ir à luta, ele te faz ir em busca, ele te faz pensar e fazer uma autoavaliação. Tu vai te avaliar. O que eu estou fazendo hoje? É isso que eu quero fazer? Não, não é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer outra coisa. O que é que eu quero fazer? O que eu preciso fazer para conseguir esse objetivo? O que é necessário? Por onde eu começo? Como eu começo? E aí vão surgindo várias perguntas, e a cada encontro com o mentor, tu leva para ele o que tu desenvolveu, o que tu fez, o que tu acha que tu melhorou, e ele te faz novas perguntas e te faz pensar por mais uma semana ou mais um mês, e a partir daí vai acontecendo o crescimento. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, deixa só eu ver, mas eu acho que esse era o último slide. O outro é a bibliografia. Era o último slide. Então, eu fico à disposição de vocês para responder as perguntas, de quem tiver dúvida, de quem quiser me perguntar alguma coisa, me falar alguma coisa, tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, ou a gente pode conversar aqui no chat do vídeo mesmo. Vocês decidem agora o que vocês querem fazer. Querem me mandar, querem ler o material e me mandar as perguntas depois? É muito importante que vocês leiam o material da aula passada e o material dessa aula. Eles são conteúdos para a prova. E o material da aula da semana que vem, que eu vou disponibilizar no final de semana, também vai ser conteúdo para a próxima prova. Tá? Então, leiam, entendam, e se vocês não entenderem, vocês me perguntem. Certo? Então, tá. Então, uma boa noite para vocês. Uma semana abençoada e bem produtiva para todos nós. E até semana que vem. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite.